Ok. Estamos então? Estamos ao vivo em mais um Faustino Teixeira Paz e Bem. É o 25º encontro, 25ª aula desse verdadeiro curso de espiritualidade Faustino Teixeira aqui no canal Paz e Bem, onde a gente dialoga, trafega pelos diversos caminhos, diversas trilhas de espiritualidade que os povos foram acumulando ao longo da sua história. É um curso de diálogo, né? Um curso de aprendizado de diálogo, um curso de aprender a admirar o caminho do outro, admirar o caminho do outro. E esta aula de hoje, em especial, está voltada a isso, porque é uma aula que nós vamos nos dedicar, nos debruçar, nos deliciar sobre a fascinante figura, a fascinante e suave figura de Raymond Panikkar, que já teve, que ganhou o nome, morreu recentemente, morreu em 2010, que ganhou o nome de místico do diálogo. E eu sei que é um dos preferidos do Faustino Teixeira. Faustino, você está bem? Bom, primeiramente, dar uma boa tarde para todos os amigos que estão me ouvindo, né? E em particular esse núcleo que está toda semana acompanhando, e o Mauro Lopes em especial, né? Companheiro virtual. E que a gente está toda semana aqui discutindo. Então, o tema de hoje, eu vou trabalhar esse meu texto do Panikkar, que no fundo eu apresentei, depois dei uma reformulada no esquema, no 14º Simpósio Internacional Filosófico Teológico da Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte, por ocasião do centenário de Panikkar, em outubro de 2018. Então, portanto, é um texto que não foi publicado, vai sair nas atas do Congresso dos Jesuítas, né? E também foi um congresso partilhado pela pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de Belo Horizonte, da PUC Minas. Foi no centro. As mônadas estanques, né? As mônadas impermeáveis, que acabam levando a solilóquios problemáticos, a solidão dos que têm razão, né? E às vezes solilóquios mortíferos, a identidade que mata, né? Seu convite é de Donna Haraway, no sentido de um olhar ampliado, animado por lucidez, por largueza, como ela mostra, uma frase muito feliz que ela colocou na entrevista do EHU recente: há determinados núcleos identitários que, na sua ânsia de firmarem sua cidadania, acabam excluindo os outros e deixando o ambiente quase sem ar. Há que abrir outros caminhos, diz ela, que defendam mais afinidades e não só identidades. Eu achei linda essa imagem, né? Temos que buscar afinidades e não só identidades excludentes. E aí eu concluo essa parte inicial colocando uma frase dela que eu dei como título da minha entrevista, que vai sair no EHU em dezembro. Ela fala: nós temos que aprender a florescer na complexidade. A florescer na complexidade, ou seja, buscar regenerar. Regenerar o quê? Regenerar o caminho cooperativo e não simplesmente afirmativo. Então, a ideia não é só da afirmação identitária, da cooperação de identidades, mas identidades fluidas, identidades abertas. Isso é um convite para nós, né? E o interessante, eu terminei a minha resposta dessa questão, e foram 7 páginas de entrevista, né, com a reflexão que o Carlos Drummond de Andrade fez em 1966, no Correio da Manhã, quando o Chico Buarque de Holanda, um menino de pouco mais de 20 anos, escreveu a banda, né, compôs a banda. E aí eu acho que casou muito bem, porque o Carlos Drummond fala que ele elogiava a canção de Chico Buarque e, na sua reflexão, fazia um convite, que é um convite para todos nós, que é correr para a rua
no rastro da meninada. A meninada é a Greta e as meninas que estão aí gritando em favor de um planeta, de um mundo diferente. Então, Carlos Drummond, que não tem época, né? Quer dizer, os escritos do Carlos Drummond não são datados, eles valem para todos os tempos. Então, ele pega a música do Chico Buarque, a composição, e fala do velho, né? Do velho cansado, né? Velho fraco e cansado, que se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou. Então, esse convite, né? Sim. É o convite que a gente faz para ir para a rua e ouvir a meninada. Ouvir a meninada significa o quê? Vamos tentar entender o... Não, senhora. Aí acabou com ele, parou ele. Parou por quê? Apelos do nosso tempo. Que os jovens são muito mais capazes de perceber do que nós velhos, né? Mais idosos, né? Então temos que ouvir o canto da meninada. Eu acho bonito essa reflexão. Aí então a gente pode... Legal. Acho que é bem importante, Faustino, porque de fato a afirmação da identidade é algo fundamental, porque se você não tem identidade, a identidade estabelece fronteira, e fronteira é algo importante, porque se a gente não tem um mínimo de fronteira, a gente se dissolve, né? Você vira uma geleia. Não precisa ter fronteira. Mas a grande questão é que a identidade absoluta estabelece, o absolutismo da identidade, ele estabelece fronteiras impermeáveis. E aí a fronteira impermeável é aquela na qual eu me entrincheiro em guerra contra quem está do lado de fora, sempre. Né? Não, bananinha. E nós aqui, o nosso caminho é da permeabilidade, o nosso caminho é de fronteiras... Dialoga tem que romper bolhas, né? Quer dizer, o trabalho do dialogador é romper bolhas, respeitando a singularidade, sempre. Respeitando a identidade do outro, né? Mas, claro... Bonito o que a dona Aurey fala, que é florescer na complexidade. Isso aí. Legal. Não perder a complexidade e evitar os conflitos sórdidos, né? Os conflitos brutos, né? Vamos tentar encontrar o canal dialogal, né? O caminho dialogal, essa é a tarefa. O Bruno Latour gosta muito de falar diplomacia, né? Ele usa muito essa temática da diplomacia. É importante a gente não perder essa capacidade diplomática. Você vê que feio o Bolsonaro ontem, né? Quer dizer, que feio a incapacidade de ser diplomático, né? Quer dizer, de ter assessoria diplomática. A negação completa, né, da ideia da diplomacia. Né? Totalmente frágil, né? E eu acho que o desafio para nós é não perder essa sensibilidade da diplomacia. Sim. Bom, pode falar. Quero, antes de começar com o nosso... Porque, na verdade, é o seguinte, o Faustino fez essa introdução que parece ser um apêndice, um adendo, algo meio até fora da agenda do Panicar, mas vocês vão ver que ela está completamente inserida no contexto do Panicar. Quero saudar o Fernando Antônio Rezende, que está aqui com a gente nessa transmissão ao vivo de toda quarta-feira às 5 da tarde, pelo Paz e Bem. Ele está mandando abraço para todos nós. Eliana Martim manda abraço. A Núbia Bentes, grande amiga. Elvira Gonçalves, amiga de toda a nossa programação. O Melqui Castro, o Rap New Flopou, mandando boa tarde. Lula Livre. Marisa Andrade manda boa tarde também. Regina Parenza, o César Fábio Miller, Rita Medeiros. Então, é isso, aos pouquinhos a gente vai construindo comunidades, né? A pessoa aparece aqui, a gente já sabe quem é, já viu antes, já conversou, já sabe um pouco da vida. Esse é o desafio que as redes sociais nos convocam, né? Não tem audiência, tem comunidade e esse é o nosso espírito. Então, você assiste esse programa, esse Faustino Teixeira Paz e Bem 25, aqui pelo canal Paz e Bem, aqui pela Pós TV 247, e ele está disponível para você assistir quando você quiser. E hoje é Raymond Panicar, Faustino. E eu queria só saudar aqui, ela falou que ia estar assistindo também, não sei se está, a Rita Grassi, Rita Grassi de Belo Horizonte, mora ali em Brumadinho, ali perto dos acontecimentos, né? Ela viveu o drama de Brumadinho, e ela é uma grande estudiosa de Panicar, ela fez o mestrado sobre Panicar, eu estive na banca. Ela foi uma das organizadoras desse simpósio internacional na FAGE, e ela está indo para a França fazer o seu doutorado dentro desse tema do diálogo das interconvicções. Né?
Então, é uma alegria a gente ver mulheres e homens no Brasil que estão se dedicando a refletir sobre Panikkar, né? E eu fico muito feliz de ver companheiros dessa caminhada dialogal. Então, meu abraço muito especial para a Rita nessa tarde, né? Bom, então, o Panikkar, ele nasceu em 1918, morreu em 2010. Ele é marcado pela dinâmica interreligiosa, porque seu pai era hindu, sua mãe era católica, então ele já viveu a dupla pertença no berço, né? E viveu o diálogo com muito menos angústia que outros dialogadores, como Henri Lessot, né? Que é o Abhistananda, né? Que justamente, como monge beneditino, foi para a Índia, se tornou hindu, se converteu ao hinduísmo, mantendo uma dupla pertença com o catolicismo, com o cristianismo, mas viveu isso com muita angústia. Já o Panikkar não, o Panikkar ele já tinha essa prática dialogal de dupla pertença no próprio berço de casa, né? Até uma vez perguntaram para ele como é que ele ia, ele fala: eu fui cristão, me converti ao hinduísmo, me tornei budista e voltei budista sem perder a dimensão cristã. Então, esse itinerário de encontros interreligiosos marcou a trajetória do diálogo. E um dos biógrafos de Panikkar, que eu trouxe aqui o livro para mostrar para vocês, que esse livro sabe em espanhol, né? É uma biografia, Maciel Bielavski, ele chama o Panikkar de místico do diálogo, que é o tema que você colocou, né? Então, essa definição expressa de fato quem foi Panikkar. Ele liga muito o tema do diálogo com o tema da espiritualidade, ou com o tema da mística. Só que Eu coloquei aqui no ar para o pessoal ver a figura do Panikkar, que está aparecendo aqui, as pessoas estão vendo, estão podendo assistir. Um homem bonito, né, Faustino? Muito bonito. Estou botando aqui. Isso aí já na etapa que ele tinha voltado lá para Tavernet, na Espanha, num lugar maravilhoso, assim, no meio da montanha, né, onde ele passou a fase final da vida dele. Legal. Tá bom, é esse aí, Raymond Panikkar. Ele morreu em 2010, então tem muita imagem dele, é só pesquisar na internet, tem muita foto dele. Muitos vídeos dele também. A Rita Grassi, Rita Grassi de Belo Horizonte, mora ali em Brumadinho, ali perto dos acontecimentos, né? Ela viveu o drama de Brumadinho, e ela é uma grande estudiosa de Panikkar. Ela fez o mestrado sobre Panikkar, eu estive na banca. Ela foi uma das organizadoras desse simpósio internacional na FAGE, e ela está indo para a França fazer o seu doutorado dentro desse tema do diálogo das interconvicções, né? Então, é uma alegria a gente ver mulheres e homens no Brasil que estão se dedicando a refletir sobre Panikkar, né? E eu fico muito feliz de ver companheiros dessa caminhada dialogal. Então, meu abraço muito especial para a Rita nessa tarde, né? Bom, então, o Panikkar, ele nasceu em 1918, morreu em 2010. Ele é marcado pela dinâmica interreligiosa, porque seu pai era hindu, sua mãe era católica, então ele já viveu a dupla pertença no berço, né? E viveu o diálogo com muito menos angústia que outros dialogadores, como Henri Lessot, né? Que é o Abhistananda, né? Que justamente, como monge beneditino, foi para a Índia, se tornou hindu, se converteu ao hinduísmo, mantendo uma dupla pertença com o catolicismo, com o cristianismo, mas viveu isso com muita angústia. Já o Panikkar não, o Panikkar ele já tinha essa prática dialogal de dupla pertença no próprio berço de casa, né? Até uma vez perguntaram para ele como é que ele ia, ele fala: eu fui cristão, me converti ao hinduísmo, me tornei budista e voltei budista sem perder a dimensão cristã. Então, esse itinerário de encontros interreligiosos marcou a trajetória do diálogo. E um dos biógrafos de Panikkar, que eu trouxe aqui o livro para mostrar para vocês, que esse livro sabe em espanhol, né? É uma biografia,
Maciej Bielawski, ele chama o Panikkar de místico do diálogo, que é o tema que você colocou, né? Então, essa definição expressa de fato quem foi Panikkar. Ele liga muito o tema do diálogo com o tema da espiritualidade ou com o tema da mística. Só que Eu coloquei aqui no ar para o pessoal ver a figura do Panikkar, que está aparecendo aqui, as pessoas estão vendo, estão podendo assistir. Um homem bonito, né, Faustino? Muito bonito. Estou botando aqui, tá Isso aí já na etapa que ele tinha voltado lá para Tavernet, na Espanha, um lugar maravilhoso, assim, no meio da montanha, né, onde ele passou a fase final da vida dele. Legal. Tá bom, é esse aí, Raymond Panikkar. Ele morreu em 2010, então tem muita imagem dele, é só pesquisar na internet, tem muita foto dele. Muitos vídeos dele também bonitos, né? Isso. Tá tudo no YouTube. Vamos lá. Para os estudiosos do diálogo interreligioso, aqui a gente vai falar mais do diálogo interreligioso, embora eu esteja trabalhando com um conceito mais amplo hoje, mas em função do Panikkar, a gente vai nos fixar nessa dimensão do diálogo interreligioso, alguém que não apenas se dedicou ao tema desde muito tempo, foi um dos pioneiros mundiais na reflexão sobre o diálogo interreligioso, né? E eu lembro que a editora Voz no Brasil publicou lá no passado um livro que tem um artigo do Panikkar que inspirou muitos de nós nos anos 70, nos anos 70. O Panikkar chegou a vir ao Brasil, esteve no Rio, os alunos aqui da Universidade Federal da Ciência da Religião estiveram com ele. Então, foi uma experiência muito bonita do Panikkar, e muitos brasileiros conviveram com ele, assim, experiências particulares, sobretudo alguns que estão ligados ao Instituto de Estudos da Religião, onde eu frequentei durante muito tempo. Então, essa experiência de fronteira do Panikkar, ele viveu sem muita angústia, com muita tranquilidade. Quer dizer, a tranquilidade de alguém que se encontra radicado numa experiência cristã, mas que avança. É como se fosse um místico anfíbio, para utilizar uma expressão de um grande vaticanista italiano, Giancarlo Zizola. Ele fala: o olho, Panikkar, é o olho que remexe nas vísceras da nossa época e capta para onde estamos andando. Esse caráter intuitivo, bonito do Panikkar. Então, ele é um buscador. É o tema que eu gosto de falar, né? Eu quero ver se ano que vem a gente possa falar também aqui no Paz e Bem sobre os buscadores cristãos que dialogaram com o Islã. São muitos. Eu escrevi um livro sobre isso, né? Autores desconhecidos para nós, mas que a história desses buscadores me encanta muito, né? E o Panikkar foi um dos primeiros. Esse é um tema que está crescendo muito aqui no Paz e Bem. Nós estamos fazendo uma sequência agora com o Pedro Lima Vasconcelos sobre os malês, e isso está causando um grande rebuliço na comunidade islâmica aqui no Brasil, tanto que já combinamos com eles que nós vamos fazer uma roda aqui no Paz e Bem com os muçulmanos, o pessoal do Islã aqui do Brasil, para pensar a questão da identidade islâmica aqui no país, né? E é interessante que a primeira dissertação que eu orientei aqui na Ciência da Religião, de uma historiadora, ela trabalhou justamente os malês, né? Quer dizer, que legal. Os passos iniciais, realmente é uma experiência fantástica que certamente o pessoal que está seguindo o curso Pedro Vasconcelos deve estar se deliciando com essa reflexão que não é tão conhecida no Brasil e que é tão importante, né? Então, o Panikkar foi um buscador apaixonado, permanentemente apaixonado. Num dos últimos vídeos que ele fez, que foi divulgado, de uma qualidade muito bonita, né? Ele várias vezes se emocionava ao choro, quando falava da sua trajetória, da sua caminhada, da sua sensibilidade interreligiosa. Então, essa paixão, fala muito bem o Panikkar, né? Sempre escreve muito bem, fala muito bem, e com muita diversidade. Ele escreveu sobre várias áreas, né? Ele, inclusive, tem doutorado em várias áreas, várias: química, filosofia, teologia e assim por diante.
Então, é um apaixonado, alguém que está aberto e disponível para captar a novidade do cotidiano em cada um dos seus momentos. É um tema que eu gosto de trabalhar aqui no Paz e Bem, né? A mística do cotidiano. Né? Quer dizer, e ele, inclusive, ele escreveu um livro sobre o monge. O que é ser monge? E o conceito de monge que ele dá é muito bonito. Ele falou, o monge, né, é aquele... Cadê? Até me perdi aqui, né? Quer dizer... Solitário. O monge é que faz o elogio do simples. É isso, essa imagem. O elogio do simples. É o título do livro dele, né? Então, é alguém que está aberto a essa... Você usa aqui no seu texto, é bonito, eu até grifei aqui. A vocação monástica é a aspiração ao simples. É muito bonito. É justamente em função dessa obra do Policarpo, que é, no fundo, toda a nossa caminhada é o simples, né? Como eu falava dos místicos zen, né? O que os mestres faziam? Tomavam chá e comiam arroz, né? É simples. Né? A vida contemplativa não é complexa, né? É simplesmente estar atento ao ritmo do tempo e captar o mistério que está em toda parte. Eu estava... Agora começou um novo programa do Gilberto Gil, de 27 minutos, 28 minutos, e ele entrevistando o Pedro Bial. Eu vi ontem ele entrevistando o Pedro Bial e falando sobre a religião, Deus, o mistério. Foi muito bonito. Realmente o Gilberto Gil é um guru, né? Quer dizer, então eu acho que vale a pena as pessoas acessarem. Eu acho que está no Canal Brasil, né? Esse programa semanal, acho que ou quinzenal do Gilberto Gil, onde ele fala sobre vários temas, mas sempre a temática do mundo espiritual, do mistério, está sempre presente nas suas entrevistas, nas suas reflexões. Então, o mistério está em toda parte. Então, o peregrino, o buscador, é alguém que se dispõe a expor-se às novas paisagens. A gente tem que se expor. O diálogo é uma exposição. Por isso que é difícil dialogar. Você se expõe, você corre o risco, você se arrisca a cada momento. Você enfrenta fronteiras, você se depara com a possibilidade de deixar de crer, né? Em função dessa desafio dialogal. E o tempo todo o Policarpo viveu essa exposição, esse mergulho no mundo do outro, na realidade distinta, que é um mergulho arriscado, né? E o Policarpo até fala um termo forte, ele fala o diálogo é um salto mortal, né? Um salto mortal no sentido de peregrinar, como o peregrinar é uma necessidade humana que vem do profundo do ser humano, de ir além dos limites da experiência comum, superficial, ordinária, e entrar no mistério do outro. Esse peregrinar é que marca o Policarpo. E a peregrinação verdadeira, diz Policarpo, e esse livro aqui trata de uma peregrinação que ele fez com a Milena, numa montanha que tem forte presença e impacto para os budistas, o Kailasa, que é uma peregrinação muito difícil, e os dois fizeram juntos, Policarpo e a Milena Carrara, né? Então, a verdadeira peregrinação, apesar de você sair, né, de você ir para fora, é uma peregrinação para o núcleo da pessoa. Toda peregrinação vai ao núcleo da pessoa, vai para o centro da pessoa. E só está preparado para realizar a peregrinação aquele que morreu para o seu pequeno eu, e rompeu com essa centralidade do eu, e está sintonizado com um tempo aberto para a união, um tempo aberto para o si universal. É como Thomas Merton, quando ele foi para a Ásia, quer dizer, ele rompeu com essa mesmidade, ele foi disponível para ouvir o canto diferente, né? Então, o peregrino tem que ir aberto para ouvir o canto diferente, né? Carrara, na viagem, na peregrinação que ela fez, a Milena, na peregrinação que ela fez com o Policarpo, perguntou para ele, a certa altura da caminhada, né? Se ele considerava alguns... Por que as pessoas consideram alguns lugares mais sagrados do que os outros? Se Deus
se manifesta em todos os lugares. E a resposta dele foi muito bonita. Ele fala: Deus manifesta-se mais vivamente naqueles lugares que foram carregados pela espiritualidade das grandes almas que ali viveram a sua união com Deus, onde a sua sensibilidade soube colher vibrações particulares ou simplesmente onde o silêncio é mais absoluto. Aliás, é curioso que um dos grandes autores da literatura brasileira, o Roberto Correia, ele fez uma avaliação da peça Grande Sertão Veredas, dirigida pela Bia Lessa, e que eu gostei muito, vi uma vez e quero ver uma outra, mas ele fez uma observação crítica que eu acho bem pertinente. Ele fala: o traço que marca a peça é o barulho, é a violência. Quer dizer, o que eu senti falta na peça é de dar um destaque também ao silêncio, que o silêncio está presente no Grande Sertão Veredas, né? Faltou o silêncio também, faltou a sensibilidade da diretora para poder abrir espaço para o silêncio. Quer dizer, eu acho que a gente tem que abrir espaço para o silêncio. E essas montanhas sagradas, elas são espaços onde o silêncio foi reverberado, né? O silêncio foi aprofundado. Daí a singularidade desses lugares sagrados. Bom, entrando no diálogo, o caminho, o Policarpo usa o termo diálogo dialogal. Acho muito bonito isso. Ele faz uma distinção entre diálogo dialogal e diálogo dialético. O diálogo dialogal é um diálogo disponibilizado, de abertura, de escuta. O diálogo dialético é da polêmica, é da racionalização, é da contenda, né? Então, ele propõe o diálogo dialogal, que é uma nova perspectiva relacional, que resguarda a peculiaridade de cada um, mas que abre para o campo mais amplo. E não é uma coisa simples, não é um trajeto simples, mas é algo importante. São termos do Panikkar, que ele usa em artigos antigos dele, e que volta a falar sempre. O diálogo é importante, é inevitável, é doloroso e purificador, né? E por que purificador? Porque o diálogo purifica, o diálogo requer esse polimento da própria pessoa, pelo fato de que outros sistemas de crenças, outros estilos de vida podem completar, corrigir, ressaltar ou mesmo transformar a nossa própria crença. Então, por isso que é purificador, quer dizer, porque ele complementa, corrige, ressalta, transforma o que era concebido antes como uma aquisição definitiva. O diálogo revela novas facetas, né? A própria ideia de inculturação tem que ser vista nessa perspectiva. A inculturação não é uma mera tradução em outra língua de uma mesma verdade. A inculturação é capaz de favorecer aspectos novidadeiros, radicais, inusitados de uma verdade que escapa aos interlocutores. Então, o diálogo requer uma mudança de compreensão e uma mudança de atitude. Porque o diálogo, ele nos coloca num lugar que não é nem eu nem você, né? Ele nos coloca, ele nos desinstala ambos, né? Todo mundo que participa, né? Totalmente. O diálogo, ele requer essa mudança de atitude. E é interessante que o diálogo como atitude deve estar presente em todas as nossas ações. Inclusive, para quem trabalha com evangelização, por exemplo, o diálogo tem que estar colocado no centro de qualquer dinâmica evangelizadora. Você tem que evangelizar com o espírito do diálogo. A gente fala muito, por exemplo, o espírito de Assis. Aí eu trouxe aqui a minha pombinha para mostrar para você, né? O Paz e Bem aqui, né? Essa minha pombinha agora está me acompanhando onde eu vou, né? Essa é uma que eu adquiri há pouco tempo, quer dizer, para a ideia, a pomba é a paz, né? Paz e bem, quer dizer, então esse espírito de Assis,
e simbolizado naquele belíssimo encontro em 1986, que se irradiou e que criou uma sensibilidade dialogal fantástica. E o objetivo do diálogo não é chegar à unanimidade, nunca chegar à unanimidade, né? Não é também misturar as religiões, mas o objetivo do diálogo é gratuidade, é simpatia, comunicação, amor, né? Complementaridade. Isso é dialogar. Quer dizer, você não pode dialogar como se fosse uma plataforma para evangelizar. O diálogo não pode ter finalidade. O diálogo é autoimplicativo. A razão de ser do diálogo é o diálogo. O diálogo não pode ser visto em função disso ou daquilo, senão ele deixa de ser diálogo. A expressão que o Panikkar usa é ecumenismo ecumênico. Por que ele usa esse termo? Porque, normalmente, o ecumenismo é uma busca da unidade cristã. E o Panikkar fala, temos que buscar um ecumenismo mais amplo, que amplie além das cordas da comunidade cristã e envolva a comunidade do mundo inteiro, um diálogo planetário, né, que envolva as várias tradições, as várias espiritualidades. E o objetivo é justamente uma melhor compreensão. Eu dialogo para melhor compreender o outro e melhor compreender a mim mesmo, né? Envolve também uma crítica corretiva, uma mútua fecundação, né? O diálogo tem essas perspectivas. E para poder acontecer, ele exige humildade. Por isso que há uma relação íntima entre mística e diálogo. Porque para você dialogar, você tem que ter humildade. O arrogante não dialoga. É verdade. O arrogante foi lá, o Bolsonaro ontem, não está disposto a dialogar com ninguém. Ele já tem a verdade consagrada, né? Então não quer saber de ouvir o que as Nações Unidas têm a dizer, o que aqueles povos têm a dizer. Ele já tem seu povo escolhido, né? Já tem sua voz escolhida, né? Ele já sabe quem ele vai cumprimentar, que pensa igual a ele. Então, o diálogo não. O diálogo requer humildade. E nenhuma religião é portadora da verdade. Isso o Panikkar fala o tempo todo, né? Nenhuma religião. E nenhuma religião é portadora do Cristo, né? Quer dizer, o Cristo, ele é mais amplo que as religiões, né? Quer dizer, você tem uma forma de tocar o mistério de Cristo no cristianismo com Jesus. Mas o Cristo é maior do que Jesus, diz Panikkar. Então, as outras religiões são capazes de captar dimensões crísticas que escapam a Jesus. Isso aí, então, é um ponto da teologia do Panikkar, da sua visão trinitária de abertura impressionante, que vai justamente mostrar como é importante a humildade e de que todas as tradições religiosas têm que buscar juntas no diálogo uma peregrinação em direção ao mistério maior, mas um mistério que não se exaure em nenhuma captação particular expressa em dada expressão religiosa. Eu acho que isso é muito bonito e acho que eu gostei demais desse seu texto sobre o Panikkar, desse tema, porque me parece que ele é a cara do Paz e Bem, sabe? Porque eu vejo isso, Faustino. Vem aqui a mãe de santo, a Yalorixá Adriana de Nanã, falar sobre o candomblé e eu fico maravilhado com o que ela fala. Vem o rabino Alexandre Leone falar sobre o judaísmo. Eu fico maravilhado com o que ele fala. Mas isso não quer dizer que eu preciso virar judeu ou que eu precise virar alguém do candomblé. Ao contrário, eu sinto que a minha perspectiva de alguém que é católico se enriquece. O meu catolicismo fica enriquecido, né? O meu cristianismo fica enriquecido. Acho que é muito forte essa ideia de que eu posso admirar o outro que é diferente de mim sem ter medo dessa admiração, né? Por isso que eu chamo isso aí de pluralismo de princípio. Aliás, eu estou muito ansioso para ver nosso encontro sobre o Jacques Dupuy, que foi meu orientador, e que o IHU publicou 2 matérias sobre ele ontem, né? Eu vi, você ficou muito tocado por elas, né? Eu vi no seu Facebook. Tocado pelas 2 matérias, porque a gente tem que trazer esse mártir do diálogo interreligioso, né? Porque ele morreu mártir, no sentido de que morreu padecendo
a interrupção da possibilidade de ensinar na gregoriana em função das punições do Santo Ofício, né? Então é muito... Nós vamos ter 3 encontros sobre Jacques Dupuy aqui no curso do Faustino, vai ser muito bom. Então, o pluralismo de princípio é um dos grandes pontos do Panikkar e é um dos grandes pontos do Jacques Dupuy, né? Quer dizer, de entender que o plural é bom, o plural é belo, como o Papa Francisco fala, e eu gosto de repetir, né? Esse ecumenismo crítico exige, então, serenidade, humildade e uma certa consciência mística do caráter inefável da realidade, né? E entender que a unidade está sempre em processo. Ninguém é portador da unidade, né? A unidade se constrói no diálogo, né? A unidade não tem alguém que tem posse da unidade. A unidade é construída, ou então, como fala o teólogo Christian Ducoc, que eu coloquei em nota de rodapé, ele fala: a sinfonia é sempre adiada. Ninguém tem a batuta da orquestra, né? A sinfonia é sempre adiada, ou seja, essa obsessão pela unidade, que às vezes está muito presente no mundo católico, no mundo evangélico, essa obsessão pode abafar o caráter enigmático das religiões. A gente não pode nunca querer abafar o enigma das religiões, utilizando essa expressão que o Rubem Alves gosta tanto de falar. E, inclusive, o Panikkar fala: nenhum de nós vai saber como é que o cristianismo vai aparecer quando as águas da fé unirem-se às outras religiões para formar um rio mais caudaloso, onde os povos do futuro saciarão sua sede de verdade. Né? Quer dizer, essa ideia de abertura, né? Que, então, expressa esse diálogo dialogal, compreender o outro. Esse é o desafio. Eu orientei uma tese de doutorado sobre esse tema aqui em Juiz de Fora, né? O que é compreender o outro, né? É o grande desafio. E ele vai mais fundo ainda, o Panikkar. Ele fala: compreender o outro como ele mesmo se compreende, né? Quer dizer, isso é um desafio difícil, né? Tentar entender a forma como o outro se compreende. Nós nunca vamos ser o outro, mas a gente pode fazer um exercício de compreender o outro como ele se compreende, não como eu compreendo o outro, né? Essa é uma tônica da reflexão do Panikkar. Por quê? Porque o outro, ele é portador de uma experiência carregada de revelação. O Paul Tillich, quando foi ao Japão, em 1960, ele voltou transtornado do Japão, com a riqueza do que ele viu ali, em termos de experiência interreligiosa, e queria refazer sua teologia sistemática. Ele escreveu um livrinho, umas conferências que ele reuniu num livro, chamado Cristianismo e as Religiões, onde ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala: para você dialogar verdadeiramente, cada interlocutor deve reconhecer o valor de convicção religiosa do outro e que essa convicção se funda numa experiência de revelação. Porque nós continuamos a afirmar, dentro da visão cristã, de que só o cristianismo é portador de revelação, que as outras religiões não são portadoras de revelação. E o Paul Tillich chama atenção, quer dizer, para você dialogar, você tem que respeitar a convicção do outro e entender que essa convicção é fundada numa experiência de revelação. O Eduardo Ficina está dizendo aqui: mês passado, um religioso católico me disse que não há franciscanismo fora da Igreja Católica. Pois é. Você imagina que São Francisco de Assis vai ficar agora fechadinho em 4 paredes da Igreja Católica ou de qualquer outro lugar? Imagina, Francisco é de todo mundo, né? Mas é interessante como é que você pode imaginar que pessoas pensem assim, né? Quer dizer, igual eu falei assim, como é que pode pensar alguém assim, daquele jeito que o Bolsonaro colocou ontem no discurso, a mesma maneira, querer aprisionar Francisco dentro do catolicismo, da gaiola do cristianismo, né? O São Francisco, ele é marcado pela dimensão irrefreável do espírito, né? Quer dizer, ninguém se cura, ninguém aprisiona. Então, o Panikkar fala que
o diálogo requer uma atitude profunda, uma atitude de busca profunda, de que estamos caminhando num solo sagrado. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Quer dizer, solo, por isso que a gente tem que ter muito respeito com o outro, porque você está num solo sagrado. Por isso que ele fala, o diálogo é um ato religioso, porque é movido por amor, né? Não pode ter outra motivação senão a partilha de dons e a mútua fecundação. Então, o diálogo não tem objetivo. Quer dizer, o objetivo do diálogo é a partilha de dons e a mútua fecundação, é a abertura aos mistérios do Espírito, né? Não pode ser entendido como plataforma para proselitismo, né? No texto do Jacques Dupuy, ontem, que o IHU publicou, o Jacques Dupuy bateu muito com o cardeal Tonco, que era do dicastério de evangelização dos povos e que tinha dificuldade de entender a dinâmica do diálogo. Ou seja, 2 dicastérios em Roma que mantinham posições diferentes. Um estava mais centrado no anúncio evangelizador e outro no diálogo. Então, o Jacques Dupuy conseguiu trabalhar com muita sensibilidade como assessor do dicastério do diálogo interreligioso, até produzir um documento tão bonito, eu acho um dos mais bonitos documentos do magistério católico, Diálogo e Anúncio, que foi assessorado pelo Jacques Dupuy. E os asiáticos tiveram muita importância na produção desse documento. Eu acho que é o documento mais aberto produzido na Igreja Católica sobre diálogo interreligioso, é esse documento, Diálogo e Anúncio, né? O Dupuy foi assessor. E, mesmo assim, o Dupuy faz críticas ao documento, porque houve muita interferência controladora na redação desse mesmo documento. Então, o Panikkar fala do diálogo como um ato religioso. E a gente pode até dizer, o Panikkar foi um virtuoso do pluralismo. O que é um virtuoso do pluralismo? São as pessoas que lidam com a diversidade com tranquilidade. Mas o sociólogo que eu trabalho muito, o Peter Berger, ele fala que virtuosos do pluralismo são muito poucos, porque a maioria das pessoas tem medo do pluralismo. Por que tem medo? Porque vivem a insegurança de participarem de um mundo confuso e cheio de possibilidades. As pessoas preferem o calor do fundamentalismo, ou do fanatismo, ou das comunidades fechadas, do que se arriscarem na areia movediça do pluralismo. Por isso que o pluralismo é tão complexo e tão desafiador, como diz Panikkar. Então, ele vai na trilha do pluralismo de princípio. Entende que o pluralismo e a diversidade religiosa pertencem à riqueza da experiência humana. E foi um dos pioneiros para dizer isso. Quer dizer, faz parte da riqueza da experiência humana acolher o pluralismo e a diversidade como elementos fundamentais e centrais. Ou seja, o pluralismo bem entendido é um dos melhores aspectos do misticismo. Para você entender bem o que é a mística, você tem que entender e captar o que é o pluralismo. Bonito isso, hein? Quer dizer, não existe uma jornada mística que te feche numa gaiola institucional, né? Ela tem que ultrapassar, né? Tem que ultrapassar e, sobretudo, ter liberdade. Né? Abandonar essas necessidades infantis, isso é muito interessante, né? Como aqueles que estão fechados numa casa-mata religiosa têm uma linguagem infantilizada, né? Tem uma percepção infantilizada do mundo e da própria religião, né? Então, aí outra coisa que é singular no pensamento do Panikkar, ele fala, se você quer dialogar com o outro, você tem que primeiro cuidar do diálogo intra-religioso. Ou seja, você tem que tomar consciência da sua contingência e da sua relatividade. O que é o diálogo intra-religioso? É o colocar-se em questão. Você não pode ir ao diálogo com pretensões absolutas, de que sua crença é absoluta. Você tem que se colocar em dúvida, se colocar em questão. Você tem que beber uma pitada de agnosticismo. Você tem que ter um pouco de agnosticismo para dialogar. Né? Você tem que ter essa liberdade para dialogar.
Quer dizer, o diálogo deve emergir do mais profundo recesso do nosso ser. Então, o diálogo intra-religioso é o fundamento necessário para o diálogo interreligioso. Não pode haver diálogo inter se não houver diálogo intra-religioso. Então, o diálogo autêntico requer esse espírito permanente de autocrítica. Quer dizer, se não descubro em mim mesmo o cético, o incrédulo, o muçulmano e tantas outras realidades, sinto-me incapaz de entrar em diálogo com os outros. Essa frase do Panikkar me faz lembrar aquela frase do Thomas Merton, que a gente leu aí, né? Que a gente falou aqui. Você lembra? Eu até botei aqui na nota de rodapé. O Thomas Merton fala: se eu me afirmo como católico, simplesmente negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista, no fim, descobrirei que em mim não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico e certamente nenhum sopro do espírito. É a mesma coisa, né? Então, para poder dialogar, você tem que descobrir em você essa dimensão do outro, essa alteridade, ou como fala o Adolphe Guéchet, grande teólogo da Universidade de Louvain, já falecido, ele fala: a fé cristã necessita da ausência cristã. Você não pode ter só o sensus fidelium, você tem que ter o sensus infidelium. Você tem que ter a infidelidade dentro de você para poder viver a experiência dialogal. Eu me lembro de um bispo das comunidades de base, lá do Acre, que ele tinha uma dificuldade louca de entender isso do Adolphe Guéchet. E eu era assessor dos encontros intereclesiais de base, né? E esse bispo me telefonava, né? E é um bispo muito aberto da libertação, mas ele falava assim: eu não consigo entender que nós temos que ter agnosticismo, né? Quer dizer, por quê? Então, essa dificuldade dos católicos, né? Dom Moacir Grec, famoso Dom Moacir Grec do Acre, né? Figura. Eu tinha dificuldade, porque no meu texto eu tinha colocado essa passagem do Adolphe Guéchet que fala que a fé cristã tem necessidade da ausência cristã, tanto diante dela como no seu próprio mundo interior. Então, ele não conseguia captar essa dimensão. E eu acho isso tão tranquilo, né? Tem que ter uma parte pagã na sua identidade para poder justamente vivenciar o que é o diálogo intra-religioso. Portanto, o diálogo é uma aventura arriscada, é uma aventura desconcertante, é uma aventura perigosa. Então, o risco maior de quem entra no diálogo é o de se perder, né? Por isso que muita gente não entra nessa aventura, né? Tem medo de se perder, tem medo de se afogar, né? Você ia falando, Mauro? Não, é isso. Acho que esse é o medo. A gente está tão... A gente está com... Tem uma corda tão grossa que nos ata ao cais da nossa segurança que a gente, às vezes, que as pessoas tem muitas vezes que não conseguem sair, não conseguem dialogar, porque para dialogar tem que tirar a corda do cais, jogar para dentro do navio e ir embora. Se engrar áreas desconhecidos, né? Ou como ele fala, né, o Panikkar, você tem que... No diálogo você toca o fundo. Você toca o fundo. Mas há que jogar-se na água e nadar, ainda que as pernas estremeçam e o coração vacile. Quer dizer, ainda que as pernas tremam, né, o coração vacile, você tem que avançar nesse encontro do mistério, que é um encontro onde você não tem as rédeas, onde todos saem purificados, todos saem enriquecidos, ou todos saem emblematizados, né? Um emblema, né? Um mistério, um enigma, ele habita o coração de quem dialoga. E é curioso que, ao final da vida, nos momentos mais avançados da reflexão de Panikkar, ele colocou a terra também como objeto da sua reflexão dialogal, no seu livro Ecosofia, quer dizer, ampliou a reflexão teológica para envolver a dinâmica da Terra, assim como fez Leonardo Boff, né? Diz ele: a Terra não é um mero objeto, mas é um sujeito, um tu para nós, com quem devemos aprender a dialogar. A Terra inteira nos diz
e nosso destino está ligado ao seu. Panikkar, né? É a Terra que nos diz que o nosso destino está ligado à Terra. Então, ou seja... Antecipou a Laudato Si, né? Do Papa Francisco. Justamente. E que, no fundo, é bem teilhardiano, né? Essa ideia de que temos que abrir um campo de reflexão de simpatia em escala planetária. Simpatia com o cosmos, né? Esse também é um tema bem franciscano, né? A simpatia com todos os irmãos e todas as irmãs da criação. Aí ele entra no tema da mística, que é um tema mais... que ele foi se aperfeiçoando na reflexão até produzir esse volume, Mística, Plenitude de Vida, que é um livro datado de 2008. Um livro de quase 350 páginas, e onde ele vai colocar a sua definição de mística, né? Ele diz que um dos desafios essenciais do tempo atual é responder ao apelo que brota de todas as partes e que se relaciona com a sede radical pela transformação do significado mesmo da vida. Então ele fala da mística cosmoteândrica, que é cosmos, Deus e a Terra, né? Quer dizer, o cosmos, Deus e o homem, né? Quer dizer, essa tríplice relação, a mística envolve essas três dimensões: Deus, o cosmos e o mundo. Na visão de Panikkar, a experiência mística envolve toda a realidade, mantendo-se aberta a todos os problemas humanos. Daí que ele define o que é mística. Ele diz: mística é a experiência integral da realidade. Então, ele prefere usar o termo realidade do que usar o termo Deus. Já falei isso aqui também em outros encontros. Sim. Por quê? Porque ele acha que o termo real é um termo menos problemático e mais neutro, com uma mais decisiva densidade ecumênica. Então, a mística faculta, assim, um acesso à completa realidade, a experiência do real, ou a experiência integral do real, como sendo definição da mística. E ele diz que, infelizmente, o nosso mundo contemporâneo, o nosso tempo contemporâneo, perdeu esse senso místico da existência. Fica mais na epiderme da superficialidade. Então, ele propõe justamente uma outra dimensão de compreensão da mística. A mística não implica uma fuga do mundo ou desprezo das realidades terrestres, mas a mística é um mergulho ainda mais fundo na tessitura do tempo, na tessitura do real. A contemplação é uma definição bonita de Panikkar. O que é contemplação? A contemplação é um encontro com a vida. A contemplação é um apontamento com a vida, é um encontro com a vida. Então, no fundo, o contemplativo está embebido na vida, está embebido no cotidiano. E ali, nessa inserção no cotidiano, ele provoca uma ressonância, né? Uma reverberação, propagando a sua experiência como ondas que se espalham sem cessar por todo o campo. Enquanto a mística é uma experiência suprema da realidade, a espiritualidade é o caminho para se atingir essa experiência. É o que você gosta tanto de falar, é uma carta de navegação. Né? A espiritualidade é uma carta de navegação. Então, o verdadeiro contemplativo é alguém marcado por muita liberdade, com muita pureza de coração e voltado ao tempo. A expressão que o Panikkar usa é tempiternidade. Tempiternidade, ou seja, a eternidade está no tempo. É na eternidade que se capta em cada momento temporal da existência. Quer dizer, a eternidade é captada em cada momento da nossa vida e da nossa ação no tempo. Ou seja, o místico é aquele que tem um terceiro olho, capaz de ver Deus em todo lugar, capaz de captar a fragrância de Deus, contagiante, que traduz esse respiro ao longo da vida e se propaga com os outros irmãos. Então, do fundo do ser,
irradiam forças, irradiam resistências, irradiam modos bonitos, belos de ser, que passam a ser exemplos fundamentais para todas as pessoas. Então, essa é a grande contribuição decisiva que Panikkar deixou para nós, no sentido de quê? De afrouxar os nós. Aí lembra aqui a música do Gilberto Gil, né? Uhum. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que afrouxar os nós. Então, aqui também fala o Panikkar, você tem que afrouxar os nós de quê? Os nós do etnocentrismo, os nós dos comunitarismos, das identidades cegas e surdas, e no sentido de abrir um novo olhar, uma nova atitude para com os outros, com as outras tradições, as outras culturas, e deixar-se habitar por elas, no sentido de hospitalidade, de acolhida, de cortesia, de cuidado. São todos termos que marcam a trajetória do Panikkar. E tudo isso está envolvido por uma centralidade da dimensão espiritual. Que maravilha! Gente, o outro é muito mais interessante do que a gente imagina, sempre. O outro tem muito mais riqueza, muito mais... Na Bíblia cristã, na Bíblia judaico-cristã, disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas não diz só isso, né? Diz que Deus criou todo o universo, né? Todo o multiverso foi criado por Deus. Então, quando vem alguém vindo na sua direção, Deus está vindo, né? Está vindo alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte, né? Essa saudação típica do hinduísmo, né, Faustino, né? O namastê, né? Deus que habita meu coração, saúda Deus que habita seu coração, é muito forte, porque esta possibilidade, você pode ser diferente, pensar de outro jeito, ter outra cor, ter outro jeito, mas está aí. É bonito. É bacana que nós vamos ter um dia de encontro mais à frente, que eu chamei de Boi o Pastor, que são 10 figuras da mística Zen, né? Que falam do encontro do pastor com boi. E a 10ª figura fala justamente do encontro de duas pessoas, né? No final da caminhada da busca interior, você se encontra com o outro e você faz a saudação oriental, que não é uma saudação assim, você vai, abaixa a cabeça e... Sacanagem de jamais, velho. Transmissão ao vivo, offline. E era só até às 6, agora são 6h07. É maravilhoso. Esse livro que eu estou lendo fala sobre o hinduísmo, o taoísmo, tudo mais. E eu estou entendendo toda a história deles. É muito bonito esse livro. Do Faustino e do outro, que é o nome estranho. Uma beleza esse livro. Aí eu fiquei me comunicando com todas as religiões, hinduísmo, taoísmo, o cristianismo, aqueles outros todos. Agora, eu quero ver esse autor hoje. Só 51 pessoas assistindo. Se ele tem nesse livro o nome dele, nesse livro que eu estou lendo. Ele é muito importante mesmo. Sua vida é repleta de momentos especiais. Agora você tem um lugar para viver todos eles. Pérolas... Olá.
Vem tomar seu lanche, tá? Ok? Estamos então? Estamos ao vivo em mais um Faustino Teixeira, Paz e Bem, né?